Olá, meninas! Bom dia, tudo bem? Espero que você esteja muito bem, em nome de Jesus. Hoje é o nosso 33º dia de uma jornada de 40 dias de despertamento. 33º. Acho que eu não falo 30º desde da escola, desde o ginásio, porque 30º. Dificilmente a gente vai usar essa palavra. E hoje nós estamos no 33º dia dessa jornada de 40 dias que nós estamos fazendo nessa leitura diária aqui. E se nosso propósito, nossa jornada tem 40 dias, se nós já estamos no dia 33, isso quer dizer que faltam 7 dias para nós encerrarmos esse propósito, esse primeiro propósito que o Senhor colocou no meu coração. Mas que você tenha sido identificado com algumas lições, que você tenha se abençoado, né? Que você tenha sido edificado com essas lições. E eu creio em nome de Jesus que, assim como eu, foi bom passar esse tempo aqui lendo esse livro com vocês. Mas vamos ler. Na nossa leitura hoje do dia 33, a palavra aqui de tema é sempre como criança diante do Pai. Sempre como crianças diante do Pai. Não é Efraim o meu filho querido? Minha criança em quem tenho alegria? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comove por ele o meu coração. Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Jeremias 31:20. Olha que declaração poderosa. O Senhor fala a respeito de Israel. Efraim, Israel. É a mesma coisa. Que declaração. Não é Israel o meu filho querido? Essa declaração aqui Deus falou a respeito de Jesus. Este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Pessoa que alegria o Senhor aparecer para mim, aparecer para você. Você é minha filha amada, a quem eu tenho muita alegria. Você é meu filho querido. E com certeza o Senhor, ele olha para mim e para você assim, como um filho querido, uma criança, em quem ele tem alegria. Porque, irmãos, a gente comete muitos erros, né? A gente tá nessa vida aqui, nós estamos aprendendo, nós estamos nessa jornada, a gente encontra dificuldades, a gente faz escolhas erradas, a gente toma decisões sem consultar Deus, a gente toma decisões impensadas e a gente acaba se arrependendo. Então, nessa trajetória nossa aqui, a gente se cobra muito porque o mundo, as pessoas nos cobram. Porém, Deus, ele se alegra com cada coisa que eu e você faz, cada coisa que eu e você acerta. O Senhor vibra, o Senhor se alegra. Porque quando ele olha para mim e para você, ele não vê essa estrutura pastora. Não, ele vê a menina dele. Ele vê a filhinha dele. Entendeu? Então, independente da idade que eu e você tenha, quando Deus olha para mim e para você, ele se lembra que nós somos uma criança. Que nós estamos nessa jornada aprendendo. Então, o pequeno que for o seu acerto hoje já alegrou o coração do Pai. Ele se alegra. Que lindo isso, meu Deus. A história de Deus com Israel ou Efraim é como a história de um pai que gerou um filho. Durante a infância, esse pai dedicou-se ao cuidado, à proteção, ao ensino e ao amor por sua criança. Porém, ao crescer, o filho escolheu o caminho da desobediência, ignorando, afastando-se cada vez mais da presença do Pai amoroso. Quantas vezes, irmãos, a gente vê isso, né? No dia a dia, na vida cotidiana. O pai e a mãe cuida bem do filho, dá tudo, dá estudo, se sacrifica, deixa de comprar para ele, para dar para o filho. Tem todo aquele cuidado. Corrige quando necessário, porque quer o bem do filho. Porém, quando o filho cresce, ele escolhe o caminho da desobediência. Ele escolhe andar com pessoas que são contra os princípios que os pais embutiram nele. Quantas situações a gente já viu isso?
E foi a mesma coisa aqui com Israel. É um povo que Deus se dedicou, Deus cuidou, Deus protegeu, Deus ensinou. Porém, a todo tempo Israel estava desobedecendo. A todo tempo Israel estava colocando outros deuses no lugar de Deus. A todo tempo Israel estava se afastando da presença de Deus. Deus, sendo esse pai, nunca deixou de amar seu filho. Corrigia Efraim a cada momento, buscando despertá-lo do sono da morte e trazê-lo de volta à vida. Contudo, nem sempre essa correção resultava no arrependimento esperado. Mesmo assim, Deus sempre disciplinava amavelmente e lembrava-se daquele menino indefeso, ingênuo e amável, a quem sempre cuidou e amou. Por isso, a declaração divina é surpreendente. Por isso se comove por ele o meu coração. Tenho por ele grande compaixão. Nossa salvação reside no fato de que, mesmo quando acreditamos que crescemos e podemos andar por nossa conta, nosso Pai Celestial continua a nos ver como crianças amadas. Meu Deus, que coisa mais linda! Já imaginou isso? Isso é coisa de mãe que entende isso, por mais que o filho cresça. Minha avó sempre falava, filho criado, trabalho dobrado. Sempre que o filho cresce, o trabalho, o amor, o cuidado da mãe vai continuar a mesma coisa. É um baita homem barbado, mas para a mãe é o filho, é a criança, é o bebê. E é assim que Deus te vê, e é assim que Deus me vê, como criança. Meu Deus, que lindo! Ele nos gerou com grande amor e bondade, por isso o coração dele sempre se move em nossa direção com graça e misericórdia. Aleluia! Assim como um pai ou uma mãe que mesmo diante de um filho adulto guarda no coração a imagem dele como criança, dependente e querida, Deus também nos vê assim, acabei de falar, irmãos. Deus te vê. Pensa assim agora, a partir de hoje, até eu vou mudar essa minha forma de pensar. Lembra que nós estamos falando a respeito da renovação da nossa mente? Então, quando você entrar na presença de Deus, imagina você com 2 aninhos, 3 aninhos, uma criança que quando vê o pai corre pro braço, uma criança que não tem vergonha de falar, que não tem vergonha de pedir, uma criança que erra. Pensa que Deus te vê dessa forma. Não pensa que você precisa entrar com palavras difíceis diante da presença do Senhor. Não, você é criança. Deus te vê como uma criança. Meu Deus, que coisa linda. As Escrituras confirmam o amor desse pai ao declarar: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadece dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mãe esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. E por mais que você não teve o amor da sua mãe, você não teve o cuidado da sua mãe, por mais que tem muitos casos, muitas situações, nós temos uma situação assim dentro da família, que a mãe teve a criança e foi outra pessoa que cuidou, que criou, porque a mãe abandonou. Então, nós sabemos que isso tem muito disso daí. Porém, a palavra diz que ainda que a mãe se esqueça, todavia eu não me esquecerei de ti. O Senhor não se esquece. Então, para o Senhor, nós estamos diante do Senhor, por mais alta patente que o ser humano tenha diante de Deus, Ele sempre vai olhar para mim e para você como um filhinho, como uma criança que dá alegria para Ele. Temos um Pai que é o Rei do Universo e nos chama de filho, mesmo quando nós julgamos autossuficiente
e desobedecermos aos seus mandamentos, Ele continua nos vendo como crianças independentes da sua graça e do seu amor. Ele conhece nossa fragilidade e nos ama com ternura. Que coisa linda essa palavra de hoje. Sempre como criança diante de Deus. A aplicação. Deus é o nosso Pai. Por isso, podemos nos achegar a Ele confiando em seus cuidados, sabendo que Ele nos conhece e nos chama pelo nome. Ele é seu Pai e você é a criança dele. Então, não se vê mais, se entre diante do Senhor com palavras difíceis, que, nossa, meu Deus, tem que reverenciar. Lógico, nós temos que ter, sim, temor, reverência ao Deus, mas lembrando sempre que Ele é o meu Pai, Ele é seu Pai. E Ele te vê como uma criança. Por mais que a gente desobedeça, por mais que a gente erra, por mais que a gente tome as nossas atitudes sem consultá-lo, que a gente quer crescer, a gente quer ser dependente, todavia Ele conhece a nossa fragilidade e Ele nos ama com ternura. Deus nos ama com ternura. Que coisa linda! Qual é a aplicação para esse devocional que me encheu o meu coração hoje? Deus é o nosso Pai, por isso podemos nos já chegar a Ele confiando em seus cuidados, sabendo que Ele nos conhece e nos chama pelo nome. Então, quando você tiver com alguma situação, lembra-se que você tem um Pai. Toda criança, quando passa algum tipo de situação na escola, ele sabe que ele tem um pai. Ele sabe que ele pode chegar na casa dele e contar para o pai dele. Ele sabe que o pai dele vai resolver. Você sabe por que uma criança dorme em paz à noite? Porque ela não se preocupa se amanhã vai ter leite para ela mamar, vai ter comida para ela comer. Ela confia que o pai vai providenciar. Então, ela consegue dormir em paz, na certeza de que amanhã, a hora que ela acordar, vai estar o leitinho quentinho, vai estar o pãozinho lá com manteiga, vai estar o Nescauzinho, sei lá o que a criança come. Já passei por essa fase há muito tempo. Mas vai estar ali. Na minha época, as meninas gostavam muito de sucrilhos com leite. Então, elas não iam dormir. Ai, será que amanhã vai ter sucrilhos? Será que amanhã vai ter leite? Elas dormiam em paz, porque elas sabiam que o pai e a mãe iam providenciar os sucrilhos para ela amanhã. Que elas podiam dormir, que amanhã ia ter. É isso que Deus quer de mim e de você, que a gente dependa dele, confie nele. Como criança, eu sei que o meu pai vai providenciar para mim enquanto eu estou dormindo. A palavra mesmo diz que Deus trabalha enquanto nós dormimos. Enquanto eu durmo, Deus trabalha. Ao meu favor, tem um versículo, irmãos, agora fugiu. Mas tem. Não é trabalha para aqueles que nele confiam, isso daí não. Mas é aquele, enquanto eu durmo, o Senhor dá enquanto os seus amados dormem. É isso. O Senhor dá enquanto os seus amados dormem. Então, é isso que eu e você... E quem é que consegue dormir sabendo que no outro dia vai estar a provisão lá? Uma criança. Ela não tem preocupação, porque ela sabe que o pai dela vai dar conta. Se nós que somos humanos, irmãos, damos conta, imagina Deus. Então, que o Senhor quer que eu e você aprenda nesse dia que você é a criança do papai. Você é a criança de Deus. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é a criança que ele tem alegria. Você é o filho amado, você é a filha querida. Que coisa linda. E que você possa descansar, sabendo que Deus, o nosso Pai, ele vai cuidar das coisas enquanto eu e você estiver dormindo. Enquanto eu e você está dormindo, Deus está trabalhando. Deus está alinhando, está planejando a nossa história. Meu Deus do céu, a gente precisa entender isso e descansar mesmo, como criança, porque é assim que Deus vê.
Se Deus olha lá de cima e me vê como criança, você consegue imaginar uma criança de 5 anos preocupada com as contas para pagar água e luz? Você consegue pensar uma criança de 5 anos abrindo o armário e falando, nossa, não tem isso, vai acabar, não sei o que. Eles não se preocupam, irmãos, porque eles sabem que o pai dele vai dar conta. Eles não sabem como vai fazer, mas eles sabem que vai ter. Porque eles confiam, eles têm fé, por isso que a palavra diz, seja como uma criança e espera totalmente no seu pai. Só que hoje o nosso pai é Deus. E ele tem o prazer, irmãos, de cuidar de mim e de você. Ele tem o prazer, irmãos, de providenciar o melhor para mim, para você. Na verdade, já está tudo providenciado. Mas como eu e você não descansa nele, ele não consegue ministrar isso no nosso coração, nos ensinar para que a gente tome posse. Então, como uma criança diante do Pai hoje, eu te falo para você se ver. Quando você for entrar diante de Deus, que você se veja como uma criança, porque é assim que Deus te vê. Vai ficar muito mais fácil. Ai, você pode fazer uma vozinha. Ai, pai, eu não aguento, tô cansada. Isso é poderoso. Vai ser poderoso. E eu creio que ele está muito alegre com essa lição hoje, porque é algo que está sendo revelado para mim e para você. A forma que Deus me vê, a forma que Deus te vê, como crianças diante do Pai. Amém? Um beijo para você e entre diante da presença do Pai como uma criança, pois é assim que ele te vê. Esqueça seus títulos, esqueça as palavras difíceis e entre como uma criança, a criança amada, a criança que ele ama com ternura. Deus abençoe seu dia, viu? E que você seja muito mimado pelo papai.